A gente vai debater livremente, mas eu duvido que na cabeça do Gabigol, nesse momento, não esteja pensando: será que eu fiz a escolha certa? Será que ter saído do Flamengo para vir aqui onde eu achei que eu ia chegar a reinar? Porque ele chegou lá como rei, cara. O Pedrinho, quando na apresentação do Gabigol, cutucou o Tite, que não tinha nada a ver com a história do Cruzeiro. E o reinado do Gabigol não vai ser tão simples como talvez ele mesmo imaginasse que seria em Minas Gerais. O Cruzeiro corria muito para trás. Quando ele tinha Dudu, quando ele tinha Gabigol, quando ele tinha Matheus. E corria descoordenado. Não Exato. tinha uma conexão, não tinha uma organização, um equilíbrio. Né? Já resolveu o problema? Não, eu acho que o Cruzeiro ainda pode resolver problemas e pode até resolver o problema com esses outros jogadores. A gente não está falando que Dudu, Gabigol, Eduardo não se encaixe nesse novo formato do Cruzeiro. Pode se encaixar. Até porque eles são inteligentes, são técnicos, são jogadores experimentados, eles podem sim. Mas nesse momento, não dá. Primeiro porque o Léo vai ter que mudar a formação do Cruzeiro. Porque o Dudu não sabe jogar como 2 pontas. Ele vai ter que jogar com o Dudu aberto. Aí ele vai ter que colocar alguém como ponta do outro lado e o Gabigol centralizado. Já fica uma outra formação. E nisso, ele vai tirar aquilo que eu acabei de falar, que para mim foi o pulo do gato do Léo Jardim, a facilidade que o Matheus Pereira tem de saber que ele está ali só para criar. Ele não se preocupa em defender, ele vai defender para frente, que é o aperto. Ele não vai correr para trás. Com o Dudu e Gabigol, ele tem que marcar mais. Exatamente. Ele tem que marcar mais com o Dudu e Gabigol. Essa é a diferença. Eu acho que nessa intensidade, ou nessa formação, nesse pensamento de time que o Léo Jardim tem, dificilmente os 3 vão jogar. Tô com você. Dificilmente. Não é nem opinião, eu trouxe uma informação. Ele reuniu os 3 e comunicou aos 3 que dificilmente o trio jogaria. Eu até fiquei surpreso, porque ele deu o jogo pro trio. Ele esperou provar que o trio não conseguiria jogar com ele. provar para eles que assim, olha, o que eu acho que não foi dá para isso. jogar. Ele quis provar para ele, para a torcida, para a direção, né? porque você está falando dos dois maiores nomes do elenco. As grandes apostas do elenco não, as grandes apostas de reforços do Cruzeiro para a temporada, né? Porque eu acho que de elenco o Matheus Pereira ainda está... Sim, se você pegar acima. o Gabigol já jogou no time que tinha o Arrascaeta, que a gente pode falar que é equivalente ao Matheus Pereira de posicionamento, de não marcar tanto. E já tinha o Bruno Henrique, aí o Everton Ribeiro, já jogou em times muito ofensivos. Eu repito, ele é banco do Caio Jorge, porque hoje o Caio Jorge é melhor do que ele tecnicamente. Não é porque o Caio Jorge marca mais. Eu acho que isso ajuda também, tá, gente? O que eu tô falando é, aquela jogada, arrancada, ele ia chegar na frente, ele ia pegar, ele ia acertar a chapada. Eu acho que a questão é técnica dele. Porque senão fica parecendo que ele tá jogando o que ele já jogou antes. Eu acho que a grande questão é essa. O Dudu já jogou em vários times super ofensivos, com meia que ele tinha que voltar. E o Dudu, tudo bem que já tá com 32, às vezes assim é jovem. O Gabigol é jovem, cara. O Dudu tava super bem antes da lesão. 29 esse ano. Ele já jogou em vários times ofensivos, em times intensos, em time que marcava na frente. Ele tá mal tecnicamente, ele domina, erra domínio, ele erra passe, ele chuta. E não é de agora. Mas eu acho que são exemplos diferentes do Dudu e Gabigol, porque assim, o Dudu, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Dudu tava super bem, cara. Aí ele se machucou, ficou um tempão fora, passou por cirurgia. Sim. Voltou. E na volta dele, ele não conseguiu o protagonismo que ele queria muito cedo, né? O Abel relutava em colocar. Aí ele quis sair. Deu ruim na antes primeira. Antes de machucar, ele já tinha uns atritos com o Abel, de ficar no banco. Perfeito, mas ele já não estava o mesmo mesmo antes de machucar. Não, antes de machucar ele era titular absoluto do Palmeiras. Ele era titular. Aí quando ele se machuca, ele não consegue na volta voltar para o time. O Abel demora a colocá-lo no time e hoje tem que dar razão ao Abel. O Abel demora. Inclusive foi muito comentado, por que o Dudu não joga? O Dudu podia jogar mais, tal. O Gabigol, realmente, ele vem já em baixa. Não teve a lesão que o Dudu teve. O Gabigol, se a gente for olhar ano a ano o Gabigol no Flamengo, os números vão deixar bem claro que as 2 últimas temporadas do Gabigol foram muito abaixo, ainda que na última ele tenha entrado na reta final da Copa do Brasil e decidido a Copa do Brasil, né, naquela decisão contra o Galo. Mas quando você olha que em 19 ele fez 59 jogos, marcou 43 gols em 20, 43 jogos, 27 gols em 21, 50 jogos, 35 gols. Em 22, 71 jogos, 31 gols. Na temporada 23, 24, ele vai baixar, cara. Tem o doping também, ele fica afastado, né? Sim, mas olha, ele fez 58 jogos em 23, já cai para 20.
em 24, ele fez 8 gols, gente. O doping, ano passado que eu falei. Sim, mas exato. ele participou de 38 jogos. muito E assim, com o Tite, ele era super banco. Inclusive, assim, quando o Pedro se machuca, o Tite opta por colocar o Bruno Henrique no time, em detrimento do Gabigol. Depois e se não é o Carlinhos, Felipe Luiz, Carlinhos também. E se não é o Felipe Luiz assumir e colocar o Gabigol no time de novo na semifinal da Copa do Brasil, o Gabigol nem teria jogado naquela reta final de ano. Então ele ainda conseguiu se despedir em alta do Flamengo. Então, assim, ele já vinha embaixo. Muito embaixo. O Dudu teve a lesão ainda. Teve a lesão, claro. Teve a lesão. Mas assim, aí voltou e não estava tão bem. Sim. E assim, de novo, antes, mesmo sendo titular, antes da lesão, ele já não estava voando. Tinha atritos ali com o Abel, não estava voando. Era titular, mas não era o mesmo Dudu. E, claro, mas a lesão é o principal. Ficou muito tempo fora, voltou e não conseguiu recuperar a vaga. A questão deles é técnica. Ontem ele entrou de novo, jogo 3-0. Vocês foram jogador 3-0, tá molezinha. Volta agora. Confiança. É espaço, vamos pra cima, É vamos a fazer o meu chance. golzinho. É a chance. Às vezes até engana, né? Exato, é a Às vezes chance. até engana. Você não tá mal, pega um joguinho 3-0, tá tudo aberto, pum, aí faz um gol, faz outro, aí sai um... Nem no 3-0 eles conseguiram ir bem. Então eu acho que sim, não tô discordando que tem a questão da intensidade, mas eu acho que o principal é a questão técnica. Porque o Gabigol poderia estar com todo mundo, o Christian correndo, o Matheus Pereira, o Wanderson correndo, o Gabigol ser titular, ué. Poderia, se ele tivesse sendo o mesmo Gabigol que ele já foi um dia. O problema dele é técnico. Ele precisa melhorar a questão técnica dele, que ele está abaixo. Rizek, eu não sei se a gente vai ouvir o Léo Jardim no pós-jogo, na coletiva, que ele fala muito claro, ele fala. Vamos ouvir. É. Mas, ó, é legal ouvir o Léo Jardim em 2 momentos. Porque quando ele deixou o Gabigol e o Dudu no banco, no domingo, contra o São Paulo, a gente debateu, inclusive no fechamento aquele dia, se ele tinha barrado ou era uma opção tática. Ele sugeriu que era uma opção tática. Eu sempre anotei no meu caderninho assim, barrado. Não me convenceu a explicação que ele deu. E o jogo de ontem confirmou que era barrado mesmo. Então a gente mostra o Léo Jardim em 2 momentos. No primeiro jogo de Gabigol no banco contra o São Paulo e na consolidação dessa situação ontem no Mineirão. Dá uma olhada. O Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, um jogo mais de transição, velocidade, ataca a primeira bola. Ele, com certeza, isso não é um modelo. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo de 2 avançados. Eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade. Mas hoje essa não foi a estratégia foi outra, por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. Mas, como disse, eu acho que ele é um jogador de grande qualidade. 11 jogadores não fazem uma equipa é um plantel e com certeza que o treinador abre portas e abre oportunidades para eles jogarem, não é? Nós não conseguimos durante um período inicial rentabilizar aquilo que era o nosso jogo e o treinador foi abrindo portas aos outros e no último jogo em São Paulo os que jogaram tiveram muito bem, por isso repetiram hoje o 11 inicial. Mas com certeza, quando não conseguirmos performar, tem outros jogadores que também querem entrar. Então, minha leitura. Sabendo que seria muito assunto, evidentemente, primeiro ele deu esse migué. Não, questão tática, é o estilo de jogo, vamos jogar de um jeito aqui contra o São Paulo, dando a entender que contra o Bahia em casa, pelo menos era o que parecia, o Gabigol voltaria. Aí, agora justifica, não, mas o time foi tão bem contra o São Paulo que eu tive que manter os 11. Barrado desde o fim de semana passado, uma escolha técnica mesmo pelo ali, Caio Jorge. ele traz uma pressão para ele contra o São Paulo, né? De colocar os 2 jogadores no banco. Imagina, não deu certo, perdeu lá por 2-0, mas também, Dudu e Gabigol no banco, ele traz essa responsabilidade, não coloca o Gabriel. E o time responde muito bem, fazendo um jogo consistente no Morumbi, que é difícil enfrentar o São Paulo lá e todo mundo sabe. Vem para casa, mantém a ideia de jogo e faz uma atuação consolidada. A partir de agora, sim, Zé, eles estão barrados. Eles vão ter que provar no dia a dia que, tecnicamente, eles merecem a oportunidade de voltar a jogar. A parte tática sempre está atrelada à parte técnica, Com né, certeza. gente? Então, o que ele fala ali não é mentira, não é migué. Ele já tinha falado da outra vez. O Gabigol, ele falou, um segundo avançado.
Ele tem mais característica de jogar em dupla de ataque. O Gabigol não é um cara, não é um centroavante de segurar um zagueiro forte e deita em cima dele, no sentido de força, se for para ele jogar de costas. Não é um cara que você vai cruzar e vai disputar no alto com o zagueiro. Então ele jogando sozinho ali na frente não é o ideal. Você pegar ali, ele foi muito bem com o Pedro, o Bruno Henrique jogava pela esquerda, jogava, mas vinha por dentro o tempo todo, no auge ali dele do Flamengo. Ele é um cara que funciona melhor. E aí, então, ele tem essa parte tática, que o time dele é o Christian, mais pela direita, claro, vindo fechando por dentro, e o Wanderson pela esquerda. E ele precisa de um centroavante que sustente mais, que saiba jogar de costas, que vai brigar pelo zagueiro, que vai o tempo todo correr e incomodar a zaga. E aí entra a parte técnica junto. Ele não faz essas coisas tão bem e mesmo que ele faz, ele não está tão bem hoje. Então, assim, para ele, além de ter sido barrado, né, o Cruzeiro, não apenas ganhou com o Caio Jorge jogando muito, né? Então, é difícil o adendo jogando muito, e o adendo do Rick, concordo muito. O Fagner, especialmente no primeiro tempo, né? Fez um belo jogo no primeiro tempo. Entende, é aquilo que o treinador leva para coletiva, para peleção, que o jogador entende. Porque assim, se é o contrário, o Fagner não aguenta. Não dá mais pro Fagner ficar passando para lá e para cá, que nem ele fazia 5 anos atrás no Corinthians. Mas nessa nova formação, principalmente com a saída do William, do lateral esquerdo, Marlon, dando a possibilidade para esse menino, Kaique, que é muito bom jogador, é jovem, muito bom jogador, ainda vai crescer mais na questão da definição da jogada. Precisa lapidar aquele pouquinho de ser inteligente, que ele não precisa passar 10 vezes. Pode passar 5 e 4 ser muito boa e uma mais ou menos. Mas nessa intensidade, entendimento de movimentação, o Fagner fez um primeiro tempo espetacular. Equilíbrio também defensivamente. É isso que eu tô te falando. O Christian, ele, na hora de marcar em tese um 4-4-2, fica Matheus Pereira e Caio Jorge mais à frente. O Christian volta pela direita. Você tem ajuda o Fagner, muito. que tem um equilíbrio, uma marcação lá muito eficiente. O Fagner, ele se transformou num lateral defensivo. Eu jogava com ele, nós éramos frecha. A gente isso que eu tô te falando. atacava toda hora, a gente queria fazer gol. O Fagner evoluiu tanto que jogou uma Copa do Mundo, defendendo muito bem. Então, assim, esse equilíbrio... Na Copa não foi tão bem assim, né? Teve que marcar o Hazard, né? Não, contra não foi exatamente assim um primor. Chegou a disputar uma Copa do Mundo, isso que você quer dizer, né? Chegou só quis saber mentira. Deu esse azar de na Copa pegar um jogador dessa prateleira, né? E ele consegue equilibrar com o Wanderson, que é um ponta que tem muita vitalidade, tem muita força, que faz a lateral de campo, acompanhando o lateral adversário até a bandeirinha de escanteio. Então, assim, começou a equilibrar, né? Preencheu um pouco mais o meio de campo, trouxe a experiência, um jogador que conhece muito, que é o Lucas Silva. O Cruzeiro, alinhado ao Lucas Romero, o Cruzeiro foi se equilibrando defensivamente, dando liberdade para quem tem que ter liberdade, que é o Matheus Pereira. É o craque do time, é o cara que vai achar uma bola que ninguém vai achar. E aí o Cruzeiro vai começar a evoluir. Mas nessa parte defensiva, é claro, por mérito do próprio Cruzeiro, e aí inclui também o Fagner, claro, todo o time, o Cássio. Foi um jogo que amassou muito no campo de ataque. O Bahia praticamente não atacou, né? Então facilita. Jogo muito ruim do Bahia, cara. Muito ruim. Jogo então muito ruim facilita do pro Bahia. Fagner e facilita pro Cássio. Eu concordo, voltando no que você falou, né? E o Cássio estava certo. Principalmente aqueles gols, muita gente na cara dele. Mas isso não exclui, não apaga as várias falhas que o Cássio já fez com a camisa do Cruzeiro. Tô dizendo que assim, então não é só culpa da defesa. Claro. Ontem não falou dele que a bola mal chegou nele Exatamente. também. Então o Cássio é o outro, assim como o Gabigol, assim como o Dudu, que assim, tem tempo que ele não é o Cássio. O Fagner também, tem tempo que ele não é o Fagner. Então esses caras, mas estão dando a resposta. Isso acho que pode servir até de motivação para o Gabigol, para o Dudu, a gente pode botar o Eduardo aqui na conta. Então assim, não é, ninguém tá pegando no pé do Cássio. O Cássio e o Fagner não estão no Corinthians porque eles estavam mal no Corinthians. Não foi que arrumaram uma briga aleatória, não. Eles vinham mal há muito tempo, muitas críticas, até que os dois acabaram saindo. Posso ir mais a fundo ainda? Ainda tem Lautaro, que é um baita jogador, e Dineno voltando. Vai ficar ruim pro Gabigol e pro Dudu. Se ele não Vai se ficar ruim, abrir o porque olho... esses caras, eles entregam essa intensidade que o Léo Jardim quer nesse momento. E aí, numa opção de troca, será que ele põe o Dudu? Será que ele põe o Gabigol? Num jogo que o Cruzeiro esteja perdendo ou esteja precisando de dar uma mudada de energia, não de técnica, né? Apesar que eles não estão entregando nem isso agora. Então tem o Dineno voltando, que esse é um centroavante, já demonstrou muito se quiser essa característica. Exatamente. Estou precisando de um cara dentro da área. É o Dineno. Vou botar quem? Dineno ou Gabigol? Ele vai botar o Dineno. E o Lautaro, que antes da contusão, também estava voando. Ele era um dos poucos jogadores nesse Cruzeiro que estava
ditando o ritmo. Então, rapaz... Então eu vou voltar àquela fala inicial. Muito cuidado com o que você deseja. Muito cuidado. É só bom lembrar também que foi um grande jogo, né? Tem que ter... Calma, a gente tem que ter uma sequência, mas é um ótimo para como o Cruzeiro estava, ter assim, um bom jogo. Mas não é só o jogo, e um é grande o jogo. conjunto de Eu tô falando que não tá informações. tudo certo e nada e que agora todos os jogos vão ser assim. O Jardim né? falou isso. Mas Se eu assim, perdesse calma, hoje, eu não seria o pior do mundo. Nem É que só eu o ganhei, sou o conjunto melhor de do mundo. informações que o técnico, desde o começo, achava difícil escalar os 3 juntos e claramente o Matheus está na frente. Aí vem já os 2 jogos no Que banco. também tá abaixo, né? Que vinha muito abaixo também o Perfeito. Matheus Pereira, é bom lembrar. Mas eu queria falar um pouco, brincar um pouco com essa situação. Evidentemente que trocar de clube, de cidade, de emprego é uma escolha muito pessoal, cada um decide onde o seu calo aperta. Mas vamos fazer um exercício de imaginação. O Dudu, o Palmeiras não queria que o Dudu saísse inicialmente. Aí o Dudu procurou o Cruzeiro, estava insatisfeito lá no Palmeiras, fecha um acordo com o Cruzeiro, e aí, porque a torcida pede para ele ficar, ele muda de ideia. Volta para o Palmeiras, dá ruim no Palmeiras, sai brigado com a direção, não com a sua história, a história dele é eterna, mas sai brigado com a direção e para ganhar muito menos do que originalmente ele tinha acertado com o Cruzeiro. Então a movimentação não foi boa para o Dudu. Em termos financeiros, pelo menos, é claro que não foi boa. O próprio Cruzeiro divulgou isso, que ele foi por muito menos do que o acordo original. Cerca da metade do que ele teria ganhado. Mas é um salário... Beleza, mas é a metade. Não, tudo bem. É a metade. O Gabigol, ele é muito protegido no Flamengo pela idolatria que ele tem. Ele não tem essa história no Cruzeiro ainda. E mesmo mal no ano passado, mesmo com tantos problemas, a torcida sempre abraçou o Gabigol. O Gabigol tem uma história no Flamengo. O Flamengo oferecia mais 1 ano de contrato para ele. Ele queria mais, né? Segundo o que disse ao vivo aqui o empresário, eles queriam mais. Chegaram, segundo o que disse o empresário, chegaram a acertar 5 anos com o futebol, aí bateu no antigo presidente e ele não quis. Mas ele tinha a possibilidade de ter 1 ano de contrato a mais com o Flamengo. Estou só especulando. Se o Dudu não saísse do Palmeiras ou aceitasse a primeira proposta do Cruzeiro, ele ia ter no mínimo o dobro do salário. E o Gabigol, se não tivesse saído do Flamengo, teria tido um primeiro semestre com mais jogo do que ele tinha, porque o Pedro estava machucado. Teria tido mais jogo, mais uma taça para ter no seu currículo. E eu acho que é natural, cara, que essas coisas comecem a passar pela cabeça. Será que eu fiz a escolha certa? Será que foi... a gente vai debater livremente, mas eu duvido que na cabeça do Gabigol, nesse momento, não esteja pensando: será que eu fiz a escolha certa? Será que ter saído do Flamengo para vir aqui onde eu achei que eu ia chegar a reinar? Porque ele chegou lá como rei, cara. O Pedrinho, quando na apresentação do Gabigol, cutucou o Tite, que não tinha nada a ver com a história do Cruzeiro. E o reinado do Gabigol não vai ser tão simples como talvez ele mesmo imaginasse que seria em Minas Gerais. Eu assim, com todo respeito Assim, à escolhas, história... cuidado com aquilo que você deseja. Com sempre. todo respeito à história do Gabigol, né? Um grande atacante, principalmente com a camisa do Flamengo. Mas assim, ele tem um status, merecidamente, por tudo que ele decidiu, assim, maior do que o futebol dele, na minha opinião. Assim, ele não é, por exemplo, comparado ao Pedro, por exemplo, para mim, não, assim, o Pedro é muito melhor do que ele, na minha opinião. Diz tecnicamente, tá? O status é merecido, ele conquistou dentro de campo. Eu digo assim, você pegar esse cara, botar aqui, eu acho que tudo aconteceu muito certo para ele ali no Flamengo e, de novo, ele fez merecer. Foi lá e fez o gol. Tô falando que ele não é um grande craque. O Gabigol, por exemplo, é driblador? Pegar um mano a mano. Você acha que o Gabigol A gente banalizou vai a palavra driblar? craque também. Pois é, né? não é craque. isso. O Gabigol vai pegar no mano a mano, ele vai driblar um zagueiro e vai fazer o gol? Se botar aqui, caiu aqui na direita, ele vai fazer o gol? Cruzou, ele é bom de cabeça? A jogada de ontem do Caio Jorge não é agora. Ele nunca teve essa velocidade de chegar, dar um toque e chegar na frente. Ele é esperto, ele se posiciona bem, tem uma ótima canhota de novo, tá, gente? Ótimo jogador, ótimo. Eu tô falando nível de, assim, um dos maiores ídolos do Flamengo. Então, eu acho que ele foi um pouco supervalorizado. Então, essa contratação do Cruzeiro gerou muito e talvez ele não consiga entregar. Não consiga entregar. Eu acho, de novo, comparado ao Pedro, o Pedro é muito mais jogador que ele, na minha opinião. É que ele também, ele virou um produto midiático, né? O Gabigol virou um produto midiático. E só para reforçar, tá? Tudo que ele conquistou é merecidamente por ser um ótimo jogador. Ele foi lá, fez o gol e várias vezes ele tá merecidamente na história do Flamengo. Eu tô falando assim, vários outros, por exemplo, o Adriano passou no Flamengo. O Gabigol se compara, quem é que joga mais bola? O Gabigol ou o Adriano? O Adriano é, assim, mas muito melhor do que o Gabigol. Mas o Gabigol tem uma história que, de novo, ele conquistou merecidamente. Então, isso quando vai para outro clube, ele não tem essa história e aí
a parte técnica ele precisa provar. E não está acontecendo, não está com esse time que tinha em 2019, vai ficar mais difícil. Por isso eu falei, cuidado com o que você deseja. Você sai de um lugar onde você está muito protegido para outro onde você não tem lastro. E, assim, essa explosão midiática da contratação do Gabigol foi muito legal para o Cruzeirense lá atrás. Mas, assim, se ele não conseguir jogar, ela se esvai em pouco tempo.